Bom, boa noite, seja bem-vindo então na Arielle, né, pela aula de hoje, 31 de maio, às 7h05, noite. Como de praxe, a gente vai fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já havíamos conversado com vocês na aula passada, e depois a gente dá a sequência na nossa disciplina. Então, na aula passada, nós iniciamos com vocês a respeito sobre leis, né, sobre a questão da norma jurídica em si, que rege as condutas sociais, né, impostas pelo próprio Estado, né, dentro do elemento constituído dentro do direito positivo em si. E dentro dessa condição como norma, né, depois destacado dentro do direito objetivo também, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre leis propriamente dita. E nós vimos que a lei, né, ela tem várias concepções, né, determinando que ela faz parte como fonte jurídica, né, de tentar resolver todo e qualquer conflito de interesse que possa existir entre os indivíduos dentro da sociedade, e ela é a principal fonte de resolução desses conflitos. E além do mais, né, nós temos algumas conceituações que embasam justamente a formação do que é uma lei propriamente dita. Só que nós destacamos para vocês na última aula uma conceituação do Clóvis Bevilacqua, que foi um dos doutrinadores que criou o nosso Código Civil, mais de 1916. Só recapitulando, o atual Código Civil foi criado através do Miguel Reale, né? Mas por que eu estou utilizando justamente de uma conceituação atribuída a um sujeito do século passado? Bom, ali a conceituação dele abrange algumas características que devem conter toda e qualquer lei propriamente dita. Então, segundo Clóvis, né, o que é uma lei, na verdade? Bom, vou tentar colocar também, inclusive, uma, um PowerPoint aqui para ver se a gente conseguir justamente ilustrar um pouquinho essa condição. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Uhum. Não é essa. Essa aqui. Vamos ver se eu consigo agora passar. Você está vendo aí, Marielle? Sim? Aí vai começar a aparecer agora, professor. Mas vai dar certo, sim. A hora que aparecer, você me avisa, porque aqui para mim já aparece e eu não consigo enxergar você. Tá bom. Apareceu. Apareceu? Que bom. Então tá. Então existem algumas conceituações de atribuir de leis, né, que a gente utiliza, porém eu vou utilizar aquele dado pelo Clóvis Bevilacqua. Então, o que ele diz como lei propriamente dito? É uma regra geral que emana da autoridade competente e é imposta coativamente à obediência de todos, né? Então, dentro dessa conceituação, então, nós podemos atribuir algumas características que devem conter toda e qualquer lei propriamente dita. Bom, primeira delas, então, é uma regra geral. O que significa isso? Uma ordem, né, geral, quer dizer, que vale para todos. Então, ele tem um caráter bastante abrangente, né, na questão da sua condição imposta aos indivíduos, ou seja, ele tem um caráter de universalidade, vale para todo e qualquer indivíduo, né, que se cumbre às determinações impostas por ela. Então, ela coloca dentro da condição, né, aquele princípio da igualdade, que nós já falamos nas aulas anteriores, que tem que valer para toda e qualquer pessoa nesse sentido, tá? Então, uma regra geral, uma ordem geral nesse sentido. Uma outra característica da lei é que é emanada de autoridade competente, ou seja, né, existe a questão do poder, né, que a própria lei dá à sociedade, à população, ao povo, no modo geral. E é necessário que
esse poder atribuído ao povo tem uma representatividade. E essa representatividade, segundo a lei, é atribuída a quem? Ao nosso poder legislativo, né? Então, é a casa do povo que cria as leis, que cria todas as regras de conduta, né, de cada cidadão no nosso país. E esse poder legislativo, ele é constituído por três esferas, na verdade. A esfera federal, estadual e a mesma municipal. Na esfera federal, como nós já vimos, ele é formado pelo Congresso Nacional, né? Então, ele existe duas casas, por isso que ele é considerado como bicameral. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Já na esfera estadual, é representado pela Assembleia Legislativa, né, através dos deputados estaduais. E na Câmara de Vereadores Municipais, né, através dos próprios vereadores. Então, essa é a constituição do nosso poder legislativo nas três esferas, seja o federal, estadual ou mesmo municipal. E tem um terceiro característica, né, que abrange a formação dessa lei, dizendo o seguinte: é imposta coativamente a obediência de todos. Bom, qual é o significado justamente dessa condição? É a imposição à regra. Existe, você só obedece à lei porque existe um elemento coercitivo, punitivo, referente à sua obediência. Então, você só faz o cumprimento da lei porque, caso você não a cumpra, você vai sofrer as consequências previstas por ela mesma, no caso, a penalidade. Então, a diferença referente a qualquer outra condição, dentro da formação dos princípios, regras e etc., é que na lei propriamente dito, né, existe esse elemento punitivo, que é a penalidade, que obriga o sujeito a cumpri-la. Se já existindo, muita gente não a cumpre, imagina deixando de ter a existência desse elemento punitivo nesse caso. Então, a lei cria justamente esta condição para o devido cumprimento das suas determinações. Então, essas as características que abrangem toda qualquer lei, ou seja, vale para todos, como uma regra geral, né? Tem que ser criada através de uma competência atribuída pela nossa própria Constituição Federal, no caso, né? É atribuída ao Poder Legislativo, né, essa competência de criar leis, e a questão desse elemento coercitivo, né, de cumprimento a ela, né, no caso, a penalidade, né, a coerção nesse sentido. Então, são algumas características que devem conter toda e qualquer lei referente à sua formação. Bom, aí nós passamos a falar um pouquinho sobre a questão da vigência dessa lei, né, quando é que ela começa a vigorar. Para isso, nós nos reportamos que a lei ela passa por vários procedimentos para ela tornar válida, porém ainda não se tornou obrigatória. Então, ela passa pelo crivo do Poder Legislativo, da elaboração dessa própria lei, vamos dizer assim, né? E uma vez que passou pelas duas casas, né, ou pela própria Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, ou pela Câmara de Vereadores, no âmbito municipal, ela tem que ser o quê? Sancionada pelo chefe do Executivo, chefe do Poder Executivo, nesse caso. Seja através do presidente, do governador, né, dos Estados Federados, mesmo dos prefeitos municipais. Então, uma vez que ela é sancionada, né, ela é aprovada. Então, o próprio chefe do Executivo ele tem duas considerações a ser feitas: sancioná-la, ou seja, aprová-la, ou vetá-la, ou reprová-la nesse sentido. Mas ela tem que ser sancionada para tornar válida. Uma vez que ela é sancionada, ela passa ainda para um outro instrumento, né, que declara justamente a existência da lei e ordenar a sua própria execução também, é a questão da promulgação, que na verdade seria um preparo para a publicação, né, onde você vai reconhecer a questão da validade e ordenar seu ordenamento para o seu cumprimento de todos os seus sentidos, né, vendo se não apresenta nenhum vício, nenhuma situação contrária à própria Constituição e outras situações que podem surgir nesse sentido. Então, ela tem que passar também por essa outro quesito de validade chamado promulgação. E uma vez que ela foi promulgada, ela passa para o terceiro e último quesito de validação, qual é? É a publicação. Ela tem que ser publicada. Então, a publicação significa que tem que dar o quê? Conhecimento a todos, né, sobre a existência da nova lei. Então, ela dá justamente para que todos possam ter a visibilidade da existência da lei. Então, a publicação também nada mais é tornar a lei conhecida, pública para todos. Então, esses são os três quesitos, né, de validação dessa lei. Uma vez feito isso,
né, ela já pode se tornar lei. Agora, mas ela se tornou vigente ainda? Ainda não. Por quê? Porque vai depender, muitas vezes, né, o que é determinado pelo próprio legislador, né, levando em consideração o que nesse sentido, né, se a lei é de baixa ou alta complexidade. Se uma lei for de baixa complexidade, o próprio legislador pode determinar a sua entrada em vigência, né, através de uma manifestação chamada expressa, ou seja, determinado na própria lei, ela entrará em vigência na data de sua publicação. Por quê? Porque é uma lei que pode ser cumprida imediatamente, sem qualquer impedimento às suas determinações de pronto. Então, o legislador, né, vai fazer a sua manifestação de forma expressa, quer dizer, determinante lá na própria legislação, dizendo o seguinte: esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Agora, essa data também poderá ser estendida, caso haja necessidade para uma nova adaptação à nova realidade. Então, o legislador vai entender que essa lei é um pouco mais complexa referente ao quê? A sua imposição frente às novas determinações impostas a ela. Então, é necessário, então, você estender esse prazo além da publicação. Aí vai depender do quê? Do grau de complexidade que essa lei tiver. Quanto mais complexa essa lei for, mais esse prazo é estendido para as pessoas poderem justamente o quê? Se adaptarem à nova realidade, se adaptarem à nova lei. Pode ser 30, 60, 90, até um ano após a publicação dessa norma. Como falei na aula passada, o novo Código Civil foi instituído, foi criado, na verdade, publicado em 2002, mas a sua vigência só foi colocada em prática somente em 2003, então teve um período, né, de adaptação de um ano após a publicação. E esse período tem um nome, né, nós chamamos de vacatio legis ou vacância da lei. O que significa isso? Como está dizendo lá, é uma expressão latina que significa vacância da lei, ou seja, a lei vaga. É o prazo legal para uma lei que tem para entrar em vigor, ou seja, de sua publicação até o início da sua vigência. Para que ela serve? Serve para as pessoas poderem se adaptar à nova realidade, poder se adequar à nova condição. Então, tudo isso é para que as pessoas possam, né, se preparar a atender ao que é determinado a ela, de acordo com a lei imposta. Agora, eu falei da manifestação expressa, ou seja, aquilo que o próprio legislador impõe, né, descreve dentro da própria publicação dessa lei. Agora, quando o legislador não fala nada, essa lei também terá a sua própria validade. Porém, né, não está expressamente escrito onde, em qual situação que ela vai estar entrada em vigência. Porém, já fica subentendido que nessa lei entrará em vigência 45 dias após publicação. Nesse caso, houve uma forma de manifestação, mas não mais expressa, e sim tácita da lei. Então, manifestação tácita é quando fica o quê? Subentendido na própria lei que ela entrará em vigência 45 dias após sua publicação. Então, isso já fica pré-estabelecido a entrada em vigência dessa própria lei. Então, essas são as considerações referente à questão da vigência da lei, quando ela entra em vigor, ela se torna obrigatória frente às suas determinações em si. Ok? Seguindo a nossa proposta, né, referente à aula, existe a questão da irretroatividade da lei. Quando a gente fala irretroatividade, tá, isso é a regra. Ou seja, a lei não retroage, ela não analisa, ela não julga fato passado, somente situações presentes e futuras. Então, a questão da retroatividade é a regra, né? E ela vale para toda e qualquer situação da lei que foi criada. Porém, em toda regra pode existir também uma exceção. E essa exceção seria de que forma? Quando a lei mais benéfica, né, poderá ser utilizada. Ou seja, quando a lei nova, ela é mais benéfica, ela poderá ser utilizada. Eu cheguei a mencionar essa situação para vocês na aula passada ou não, Mariana? Oi, professor? Eu mencionei isso, esse tema com vocês na aula passada, sim ou não? Mencionou, você mencionou aí retroatividade da lei, os princípios separou em cessação da obrigatoriedade da lei. Tá.
Isso. Mas não cheguei a comentar a cessação, não, né? Não, você disse que ia deixar para essa aula porque era uma parte mais extensa. Ah, tá. Então tá bom. Então, só para a gente retomar, então, na questão da retroatividade, só para a gente não perder né, os exemplos aqui. Então, como regra, a lei ela não pode retroagir, ela só tem que atuar em situações presentes e futuras, a partir do momento que ela foi criada, né? Se você for utilizar alguma lei para jogar algum fato passado, né, lógico que essa lei tem que ser mais benéfica, senão não faz nenhum sentido referente a você utilizar uma lei que pode até piorar a situação. Mas mesmo assim, né, ao utilizar essa lei para julgar algum fato passado, não poderá ocorrer qualquer desses três princípios que eu acabei, né, de descrever para vocês na tela. O chamado ato jurídico perfeito, sentença trânsito em julgado, coisa julgada, e o direito adquirido. O que é um ato jurídico perfeito, né? Então é aquele que já foi consumado, é aquele que já foi realizado na lei anterior, né? Então, ele se efetivou de acordo com as determinações que a lei impõe, né? Então, ele já cumpriu todos os requisitos formais para gerar justamente o quê? A plenitude de seus efeitos, né? Então, tornando por completo ou consumado o que foi determinado pela lei anterior. Então, ele cumpriu todos os requisitos, né, solicitados pela própria lei. Como você vai conseguir inibir esse tipo de situação? Não tem como. Então, o ato, né, foi dentro das determinações que a lei impõe, foi perfeito. Não tem como você retroagir nesse sentido. Então, é um dos princípios que a gente considera como irretroativo, né, à volta da lei nesse sentido. Outra determinação desses princípios, qual é? Né, a sentença trânsito julgado ou coisa julgada, né? O que significa isso? É aquela sentença que não cabe mais recurso, né? É um processo findo, quer dizer, é um processo que já acabou, não tem mais como você recorrer. Então, quando foi homologada uma decisão judicial, né, ao término desse processo, ao término justamente da condição dos procedimentos que a lei determinou naquele sentido. Então, não tem mais como você voltar, não tem como você recorrer mais nessa situação. Então, a sentença julgada é uma sentença que transitou e julgou, ou seja, uma sentença que não caiba nenhum recurso mais. E, por último, o tal chamado direito adquirido. O direito adquirido, né, segundo a nossa legislação, né, é quando aquele indivíduo, né, possa exercer, né, cujo começo do exercício tem um termo já pré-estabelecido, né, inalterado, ou seja, um direito que nós chamamos de líquido e certo, um direito que a pessoa adquiriu e não tem como modificar, pertence a ele, é inerente à pessoa nesse sentido. Como falei na aula passada, para poder vocês adentrar, né, ao curso de ciências contábeis dentro da Unemate, vocês tiveram que preencher alguns requisitos legais que a lei determinou, por exemplo, seja através do Enem, o vestibular ou algo do gênero. Uma vez que vocês preencheram justamente essa condição prevista em lei, não tem como retirar essa condição de vocês mais. É um direito que vocês possuem e permanece, né? Então, é um chamado direito adquirido. Nós chamamos de direito líquido e certo, sem qualquer dúvida, sem qualquer imposição contrária a ela nesse sentido. Uma conquista foi adquirida pelos próprios indivíduos nessa condição também. Então, são os três princípios que não conseguem reverter a questão da irretroatividade da lei. Então, ela vai seguir justamente o que está como regra, que a lei ela não pode ser retroativa, somente ela pode julgar situações presentes e futuras a partir do momento que ela foi criada, não situações do passado. E se for analisar algum aspecto passado, somente através de uma lei mais benéfica, caso contrário, não faz nenhum sentido nem utilizar essa forma dessa retroatividade que a lei possa abrir como exceção. Mesmo assim, analisando justamente o quê? Esses três princípios: ato jurídico perfeito, sentença trânsito em julgado e o direito adquirido. Tudo bem? Alguma dúvida? Até agora não. Tá tranquilinho? Então tá bom. Então agora vamos falar um pouquinho da cessação, então, da obrigatoriedade da lei. Tá? Bom, até então nós falamos quando a lei começa a entrar em vigência, né, o que deve permanecer com ela, referente à questão da obrigatoriedade referente às suas determinações, né, e agora quando é que essa lei perde justamente essa obrigatoriedade referente ao seu cumprimento. Então, ela apresenta justamente algumas considerações
né, que tem que ser analisado justamente da lei para poder justamente verificar a perda dessa vigência. E existem duas situações para a lei perder justamente essa obrigatoriedade. Qual seria essa? Bom, então, não se destinando à vigência temporária, a lei vigorará até que a outra modifique ou a revogue. Então, a lei tem duas situações, primeiramente, tem que ser analisado. Quando uma lei é por prazo determinado, ou seja, ela vai ter um início e um fim. Então, nesse caso, ela já pode perder essa obrigatoriedade de seu cumprimento. Por exemplo, uma medida provisória. Então, medida provisória, tá? Como o próprio nome está dizendo, é provisória. Quem edita a medida provisória é o chefe do executivo. Pode ser tanto o presidente da República, como os governadores de estados, como também o prefeito municipal. Para que serve essa medida provisória? Bom, ela serve para situações de grande relevância e urgência, e que precisa ser dado com maior rapidez as suas colocações. Por exemplo, em caso de tragédia, em caso de enchente, em caso de guerra ou algo do gênero, é necessário, então, editar uma norma, né, para as pessoas poderem justamente cumprir aquilo que é determinado pelo próprio chefe do executivo. E, nesse sentido, em vez de passar pelo crivo do Poder Legislativo de imediato, né, ela tem que passar depois, mas ela fica já no critério de suas determinações serem o quê? Impostas imediatamente. Então, a medida provisória serve para essas situações, grandes relevância e urgência, né? E nesse sentido, só que a medida provisória tem um prazo, né? Ela vai ter um prazo inicial e vai ter um prazo de término, geralmente de 30 dias, pode ser renovado e assim por diante. Mas já existe uma situação já pré-estabelecida. Depois tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo e etc, etc também. Mas é aquilo que eu falei. A lei, então, ela tem um prazo curto, né? Uma lei com prazo determinado. Então, vai ter um início e vai ter um fim já pré-estabelecido. Ou então, a lei ela pode perpetuar. Geralmente as leis ordinárias são assim, as leis comuns, né? E ela só perde a sua vigência a partir do momento que se cria uma nova lei que venha aqui a substituí-la, seja no todo ou em parte. Então, existem duas formas da perda da vigência da lei, como eu falei agora há pouco, né? Ou é por prazo determinado, ou através de uma nova lei que venha aqui a substituí-la, seja na sua totalidade, por exemplo, a lei por inteira, ou parte dela. Quando ocorre, né, a substituição total de uma lei, ou seja, ocorreu a tal da revogação total da lei. E o nome disso chama-se abrogação, ou conhecido também no latim abrogatio. Escreve abrogatio, mas se pronuncia abrogatio. E quando ocorrer parte da lei que é revogada, ocorreu então a revogação parcial da lei, também conhecido como derrogação ou derrogatio. Então, só para a gente poder ilustrar essa situação. Como falei agora há pouco, o nosso Código Civil atual, ele foi publicado em 2002, porém só entrou em vigência em 2003, então ele teve um período de um ano de vacatio legis referente às suas imposições. E ele revogou que a lei anterior, que era desde 1916, na verdade. Então a revogação total da lei, nesse caso, através de uma nova lei que a substituiu, né, foi até 2002. E somente em 2003 que entrou realmente em vigência a lei nova, né? Apesar que ela foi publicada em 2002, mas só entrou em vigência em 2003. Então, a lei de 1916, né, permaneceu em vigência até 2002. Uma outra consideração que a gente pode ilustrar nesse sentido, como a lei ainda pode se perpetuar, é o nosso Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940 e permanece até hoje. Algumas modificações, mas a sua revogação na sua totalidade não foi feita. Então, ela tem justamente a sua vigência, né, permanente desde 1940. Então, a lei é bastante antiga referente às suas determinações nesse sentido. Então, você vê também a força da lei. Por mais antiquada que ela seja, mas ela não perde o seu uso. Ela permanece. Como falei, ou é por prazo determinado, para perder essa vigência, ou através de uma nova lei que venha substituí-la, seja na totalidade ou seja parte dela. No caso do Código Civil, ela perdeu totalmente a sua validade, a lei anterior. Então, houve, através da Lei 9 de 2002, a chamada abrogação da lei. E essa revogação também pode ocorrer tanto de forma expressa como de forma tácita também, né? O que seria revogação expressa? Quando o legislador determina, né, quando é que essa lei perderá a vigência.
seja na sua totalidade ou parte dela. Então, como foi falado no Código Civil, por exemplo, né, lá no final dela, o legislador determinou: revogue-se todas as leis anteriores de acordo com a nova legislação. Então, houve, nesse caso, de forma expressa, a revogação total dessa lei. Então, essa é uma condição prevista dentro dos trâmites referente à questão da perda da vigência da lei também. Ou quando ocorrer também a questão da quê? Da revogação tácita da lei. E aí, o que acontece nesse sentido? O que acontece nesse sentido? Bom, quando ocorre a questão da revogação tácita da lei, ocorre que ela pode ocorrer ou no mesmo nível hierárquico entre essas duas legislações, por exemplo, eu falei agora há pouco, do Código Civil, uma lei ordinária, outra lei ordinária. Então, eles estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível hierárquico entre elas. Então, uma lei do Código Civil antigo perdeu a vigência porque foi substituída por uma lei nova do Código Civil. Agora, pode ocorrer também a questão da lei nova ser o quê? Superior à antiga. Por exemplo, a nossa Constituição Federal é a lei maior. Ela pode vir o quê? A substituir qualquer trâmite que possa existir pela lei ordinária do Código Civil. Tanto que ocorreu essa forma da revogação tácita da lei nesse sentido. Como assim? Lá no Código Civil Antigo, de 1916, lá, por acompanhar justamente os costumes da sua época, imagina uma sociedade de 1916, era totalmente machista, né? A mulher praticamente não tinha voz, não tinha como se manifestar. Então, tudo que era determinante, né, através da legislação em si, era feito pelos homens, propriamente dito, né? E o código era dessa forma também, porque acompanhava justamente os hábitos da sociedade daquela época. Tanto que lá diziam assim, direitos do homem e deveres da mulher, né? Por mais que a gente ache isso inviável nos dias atuais, mas naquela época era muito, né? A mulher era muito subjugada nesse sentido, praticamente não podia se manifestar em nada. E o que acontecia? Tanto que existia um capítulo um direito de família, por exemplo, direitos do homem e deveres da mulher. E aí a coisa complicava. Só que aí tem um detalhe, né? Veio a nossa Constituição, e isso, né, foi permanecendo até 2002, como eu falei agora há pouco, só veio a lei nova que pode substituir pela antiga na sua totalidade. Então, um caso de, por exemplo, de anulabilidade de casamento, né, quando a mulher não cumpria seus deveres como esposa, poderia ser invocado nesse sentido também para justamente, né, determinar o término do casamento e etc, etc. Só que veio um detalhe. Veio a nossa Constituição de 88, de 1988, né? Como eu falei para vocês, a Constituição está acima sobre qualquer outra lei criada dentro do nosso território. E um dos primeiros artigos descritos dentro da nossa Constituição, qual é? É o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, não pode haver nenhuma diferenciação entre um homem e uma mulher. Então, todos têm que ter o mesmo poder, a questão igualitária, seja de direitos ou mesmo de deveres. Então, essa arguição, quando as pessoas utilizavam para tentar pleitear alguma anulabilidade, quando a mulher não cumpria os seus direitos, seus deveres como esposa, algo do gênero, tá? Caiu por terra. O juiz, de imediato, podia já requerer a suspensão desse pleito de alguém nesse sentido. Por quê? Porque a Constituição, a partir de 88, dizendo que todos são iguais perante a lei. Então, a lei nova, através da Constituição Superior Hierárquica, suplantou o que existia na lei antiga de 1916, nesse quesito referente ao quê? Aos deveres da mulher e referente aos direitos do homem, nesse sentido. E todos têm que ter o mesmo poder igualitário. Então, nesse sentido, houve uma forma de revogação, no caso, tácita. Então, na revogação tácita, na verdade, tá? A lei nova, ela vai o quê? Né? Ela vai colocar na sua íntegra, parte dela, se tornar incompatível com a lei anterior. Então, a condição prevista se torna, há uma incompatibilidade referente a essas duas legislações. E por ser uma lei hierarquicamente maior, né, acima da lei ordinária, a nossa Constituição Federal, ela suplantou essa questão, né, voltada às diferenciações entre homens e mulheres nesse sentido. Então, pelo princípio da igualdade, né,
a própria Constituição Federal impôs a condição de superior hierárquica em relação às outras leis, né, dizendo que não, todos têm que ter o mesmo teor igualitário, todos têm direitos e deveres de igual forma nesse sentido. Então, esse é um exemplo que a gente coloca em prática na questão voltada à revogação tácita da lei. Então, a própria legislação, ela acaba inibindo, né, a lei nova acaba inibindo em relação à lei antiga, né, algumas condições que podem estar previstas de incompatibilidade entre as duas leis. E acaba prevalecendo, seja a lei nova, no mesmo teor hierárquico em relação a ela, ou superior à relação à antiga, nesse sentido também, através da, como foi falado, da nossa Constituição Federal. Conseguiu entender, Ariane, essa composição aí? Consegui, professor. Que bom, que bom. Se tiver alguma dúvida, você me corrija, tá? Você pode intervir aí, em qualquer hora, ok? Tá bom, professor, só dá um exemplo de revogação expressa. Expressa quando o próprio legislador vai determinar quais são os textos de lei que vai estar revogados, seja na sua totalidade, na íntegra, parte dela. Então, ele pode, como eu coloquei agora há pouco, referente ao Código Civil, no final dela, o legislador vai colocar todos os critérios, todas as legislações pertinentes a esse tema, né, serão totalmente revogadas e permanecendo essa como, né, como vigente daqui para frente. Então, vai estar escrito isso na próprio texto da lei. O próprio legislador, esta legislação revogará o artigo tal da lei número tal, ou parte do capítulo tal, do artigo da legislação número tal, sabe? Ele vai estipular, já é por escrito essas considerações em si. Não sei se você entendeu. Ah, entendi. Então, o próprio legislador já vai determinar quais são os textos que serão revogados em si. Né? Vai estar escrito isso lá. Tudo bem? Tá bom, então, professor. Consegui entender. Então, tá bom. Então, expresso é quando está expresso, quer dizer, está escrito. Tá? Tácito quando está subentendido naquela situação. Tá? Bom, dando sequência, então, vou passar de novo aqui. A tal da chamada repristinação da lei. Né? Bom, o que seria essa repristinação? Bom, como já verificamos, então, na questão quando a lei perde a sua vigência, ou seja, por prazo determinado através da substituição, através de uma lei nova, né, revogando o que existia anteriormente pela lei antiga, a repristinação da lei, o que seria isso? Bom, segundo a nossa ilustração aqui, nós temos uma lei A, tá? Que ela perde essa vigência através do quê? Da substituição através de uma lei B, né, uma lei nova B. Então, a lei A se torna uma lei revogada através de uma lei revogadora, que é a lei B. Agora, essa lei revogadora, né, a lei B, na verdade, ela pode ser substituída através do quê? De uma nova lei, que pode ser constituída como uma lei C. Né? Geralmente, essas são as considerações que são feitas. Porém, ou essa lei B também, né, pode ser o quê? Né, por prazo determinado. E aí, no caso, para haver a tal da repristinação da lei, uma vez que essa lei B, né, a lei revogadora, for por prazo determinado, ela, de forma expressa, quer dizer, vai estar escrito nela, que uma vez ela perdendo a sua vigência, poderá retornar o quê? A lei A novamente em vigência. Então, a repristinação da lei nada mais é que você poder justamente o quê? Ressuscitar a lei revogada através de uma lei revogadora de uma forma expressa. Essa é a consideração que se faz. Para a gente poder exemplificar essa consideração, é só lembrar nesse período que nós estamos vivenciando de pandemia, né? Então, nós temos uma legislação que nos permite, né, a ir e vir bem entendermos, né, isso dentro da situação normal, né, dentro da sociedade em si, sem pandemia, vamos dizer assim. Então, nós podemos frequentar os lugares com horários, né, sem ter pré-estipulação de permanência no estabelecimento, etc, etc. Agora, como nós estamos vivenciando essa questão de pandemia, o que os chefes do executivo estão determinando?
existe alguma restrição, né, referente ao nosso direito de ir e vir, de permanecer nos locais. Então, como é uma situação, né, assim, de determinado período, né, não é, a gente acredita que não vai permanecer isso para a vida toda. Então, só simplesmente nessa questão, até todo mundo poder estar vacinado, né, inibir um pouco essas questões, né, de doenças, né, entre as pessoas, etc., de transmissão entre elas, etc., etc. Então, o que acontece nessa consideração? É um prazo curto que essa legislação vai permanecer. E uma vez já, né, eliminando todas as condições, né, de anomalia que nós estamos vivenciando hoje, essa mesma lei, né, que impõe essa flexibilidade de horários, as questões todas, ela já estipula que, uma vez, né, contornando e apresentando condições de certo normalidade de vivência entre as pessoas, voltará à lei anterior para poder, né, as pessoas poderem transitar com bem entender dentro dos critérios que estão, né, que poderão ser estipulados como eles acharem que é pertinente referente a isso. Então, o nosso direito de ir e vir poderá ser restabelecido novamente naquilo que a gente era habituado, né, a conviver antes da pandemia nesse sentido. Então, isso nada mais é que a tal da repristinação da lei. Volto a frisar, nós temos uma lei antiga, que é a Lei A, que foi revogada através da substituição de uma Lei B, uma lei revogadora. E essa Lei B, ela tem um prazo, né, ela vai ter um prazo determinado. E a partir do momento que ela perder esse prazo, quer dizer, terminar o seu prazo de vigência, ela mesma estipula de forma expressa que voltará em vigência a lei anterior, a lei A, nesse sentido, a lei revogada, nesse sentido. Entendeu, Narielle? Entendi. Então, beleza. Então, essa questão da representação da lei seria a ressurreição de uma lei, né, revogada através de uma lei revogadora, tá? Que ela volta novamente a entrar em vigência. Ok? Bom, para isso agora, eu vou tentar especificar algumas outras. Perdi aqui o. Deixa eu voltar aqui. Algumas espécies de leis que temos dentro da nossa pirâmide, então, legislativa, então. Ok? Ué, cadê? Acho que está em outra figura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse mesmo, ordenamento jurídico. Tá vendo aí? Apareceu. Acho que eu parei Sumiu. agora. Parei agora de partilhar. Vou tentar voltar de novo. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Eu tô apanhando aqui ainda, tá? Ainda vou aprender aqui ainda. Ver se vai dar certo agora. Apareceu? Apareceu. Sim. Apareceu? Que bom. Então, essa é uma forma de a gente poder ilustrar como é formado o nosso ordenamento jurídico através dessas normas existentes. Tá? Como eu falei para você, então a Constituição ela está no ápice de toda e qualquer norma que são criadas dentro do nosso território. Então, através da representatividade dessa pirâmide, nós vimos que a Constituição está no ápice dela, né, na relação de superioridade em demais legislações que são criadas dentro do nosso território. Então, toda e qualquer lei tem que ter embasamento constitucional, né, para justamente ela se tornar válida. Uma lei que não tenha embasamento dentro da Constituição, essa lei perderá a sua condição, ou seja, ela é inconstitucional, ela é inválida nesse sentido.
E abaixo, que nós já vimos, né, como está colocando na representatividade dessa figura, nós temos as leis, os decretos, jurisprudência, né, estão logo abaixo da Constituição. Logo abaixo, nós temos atos normativos, portarias, resoluções, etc. E abaixo de tudo, na base dessa pirâmide, os contratos que são firmados entre as pessoas, sentenças judiciais proferidas pelos tribunais em si, né, e atos de negócio jurídico também, poderão ser formalizados entre os indivíduos e o Poder Judiciário, né, que estão logo abaixo, né, de todos os demais atos em si. Bom, dentro desse ordenamento jurídico, então, vamos destacar algumas legislações que nós formulamos, né, quer dizer, são formuladas dentro da própria Constituição em si. Então, a primeira delas, a lei ordinária. Como já o nome já está descrito ali na figura, né, no slide, né, é uma lei do tipo comum, né, a norma mais comum que se apresenta dentro do nosso processo legislativo. Então, ela contém normas gerais e abstratas, ou seja, abrange toda a população, então ela abrange todo e qualquer ato da sociedade como um todo. Então, as leis ordinárias são aprovadas nas duas casas legislativas, como eu falei agora há pouco, né, se for do âmbito federal, ela tem que passar pelas duas casas, estadual, só pela Assembleia Legislativa, e no município pela Câmara de Vereadores, né. Isso tem que ser sempre o quê? Por maioria simples. Então, pois deve passar pelo crivo do chefe do executivo, no caso o presidente, ou o governador, ou mesmo o prefeito, e decide se vai vetar, quer dizer, vai inibi-la, ou vai aprová-la, ou seja, sancionar a própria lei. E como é que ela tem que transcorrer referente ao seu procedimento dentro do processo legislativo? Bom, se for de âmbito federal, como está colocado lá, é por maioria simples, né? Vamos usar então como exemplo o Senado. Digamos que certo dia, dos 81 senadores brasileiros, apenas 60 estão presentes. Para que naquele dia um projeto de lei ordinária seja aprovado pelo Senado, basta que o quê? Metade mais um, ou seja, 31 senadores votem a favor desse projeto que estão ali presentes, né? Então, não precisa ter maneira absoluta, e sim o quê? A maioria simples referente a isso. Basta ver o número de pessoas que lá se encontram, os representantes legais, e basta que seja metade desses presentes, mais um, para poder justamente ter a aprovação desse projeto de lei de ordem ordinária. Ok? Depois nós temos a lei complementar. Aqui é um pouquinho mais complexa referente à exigência que se tem referente à formulação dessa lei do que em relação à lei ordinária, que é a lei comum. Então, como está dizendo lá, esse tipo de lei surge por exigência da própria Constituição Federal, né? Tudo tem que estar em embasamento da Constituição, como falei agora há pouco. Onde a Constituição disser que alguma lei específica irá regulamentar a matéria em questão, é necessário criar, então, um projeto de lei complementar. Então, ela vai ser por matérias mais específicas, né? Atribuída pela própria Constituição em si. Então, os projetos de lei complementares são aprovados por maioria, aí já vem outra condição, maioria absoluta agora. Retomando o exemplo do próprio Senado, a aprovação de uma lei complementar nessa casa legislativa só acontecerá se ela alcançar o quê? Metade mais um de todos os indivíduos que fazem parte dessa casa. Então, são 81 senadores. É necessário, então, ter o quê? 41 votos favoráveis à aprovação dessa lei complementar em si. Portanto, mesmo naquele dia em que apenas 60 senadores vieram ao trabalho, ainda assim é necessário ter o quê? 41 deles que teriam que votar a favor da lei complementar, tornando assim a aprovação um pouco mais difícil. Então, independentemente do número de senadores que tem que estar lá presentes, é necessário, no mínimo, né, metade mais um de todos que compõem justamente aquela casa legislativa, ou seja, o Senado Federal. Depois de aprovado no Legislativo, ela também passa pela sanção do próprio presidente, no caso, na esfera federal, falei agora há pouco. Então, a lei complementar era um pouco mais complexa nesse sentido, na questão do número de votantes, né, para poder ser aprovada referente às suas determinações. Medidas provisórias. Bom, como eu já falei, né, como exemplo, já citei anteriormente, o que são medidas provisórias? São elaboradas exclusivamente pelo presidente da República ou então pelo chefe do executivo como um todo, tá? Para que ela serve? De grande relevância e urgência. Então, diferencial desse tipo de norma é que ela tem força de lei e entra em vigor imediatamente, né, por causa da sua urgência e a sua relevância também, antes mesmo de ser colocada em votação na Câmara e no Senado. Então, as medidas provisórias são submetidas à Câmara imediatamente, dentro de 60 dias após a edição da medida provisória, né. Então, ela tem até um prazo de 60 dias para ser submetida lá na Câmara imediatamente. E as duas casas legislativas devem votar se ela deve ou não ser convertida em uma lei. Tá? Ela pode ser também não converter em lei, mas tem que ser analisado justamente pelo poder legislativo essa condição.
Um detalhe interessante é que se em 45 dias a medida provisória ainda não tiver sido apreciada, ela entra em regime de urgência e trancada a votação de todas as outras matérias em pauta. Como foi falado, ela tem grande relevância e urgência, então ela pode travar toda e qualquer outra matéria de caráter legislativo dentro daquelas casas. Ela tem que ser apreciada obrigatoriamente, né? Então ela pode impor essa condição por causa da questão da relevância e urgência de uma medida provisória. Se nada for definido até o prazo de 60 dias, o Congresso ainda pode prorrogar essa votação por mais um período de 60 dias. Tá? Então, ela pode ser prorrogável também nesse sentido. Então, a medida provisória, pelas suas características especiais, é um importante instrumento de disposição do presidente da República, para que ele possa colocar em prática medidas que entenda como necessárias naquele exato momento. Então, como falei agora há pouco, é para situações de grande relevância e urgência. E ela pode ser promovida pelo próprio chefe do Executivo nesse sentido. Emendas à Constituição, tá? As emendas constitucionais, que são originadas pela famosa proposta da emenda constitucional, ou simplesmente PEC, né, que está muito em voga hoje, né, são mais um ato específico de norma a ser votado pela Câmara e pelo Senado. Então, é através das PECs, né, das propostas de emendas constitucionais, que se pode mudar a Constituição Federal. Quer dizer, mudar em parte, né, não pode, a totalidade dela fica um pouco complicado. Apesar que nós temos hoje na nossa Constituição mais de 200 emendas constitucionais, tá? A nossa Constituição permanece a mesma, só muda alguns atos mais específicos dentro da própria Constituição nesse sentido, por isso que é criadas essas emendas constitucionais. Então, a Constituição é a base do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a todos os brasileiros uma série de direitos fundamentais, além de organizar a própria estrutura do Estado brasileiro. E são as PECs, né, recebem um tratamento diferenciado em relação aos outros tipos de projetos. Quais são essas diferenças? Bom, em primeiro lugar, nem todo mundo pode propor uma emenda constitucional. Elas podem ser, então, propostas apenas por 1/3 dos membros da Câmara e do Senado, pelo presidente da República e mais da metade da Assembleia Legislativa dos Estados. Então, essas são algumas determinações obrigatórias para que haja alguma emenda constitucional. Então, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Se a gente pensar que a nossa Câmara de Deputados Federais tem mais de 400 deputados, né, tem que ter no mínimo 200 e poucos, né, para poder justamente fazer essa solicitação de uma proposta de emenda constitucional. No Senado nós já vemos que são 81 senadores, né, então também tem que partir no mínimo, né, deixa eu pensar, mais de 20 e poucos também, né, para poder justamente apresentar uma emenda constitucional também. 20 e pouco, quase 30, né? 30 e pouquinho já. Então, também existe diferença na ordem de votação das PECs. Ao invés de ser aprovado por maioria absoluta ou simples, uma PEC precisa ser de aprovação de uma maioria qualificada, ou seja, de 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Quer dizer, está aumentando ainda mais, né? As pessoas que devem condicionar essa questão dessa votação também. Isso significa, então, que uma PEC só será aprovada no Senado, por exemplo, se contar com um voto favorável no mínimo que 49 senadores. Então, é muito mais complicado, justamente, essa mudança também. Além disso, ela passa por votação em 2 turnos, então, ela passa a ser questionada e analisada lá na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, depois volta para a Câmara novamente, depois volta ao Senado novamente, né? Então, a lista ela passa por 2 turnos em ambas as casas antes de ser promulgada. Por outro lado, ela não precisa passar pelo veto presidencial, porque a Constituição é de competência do povo, cujos representantes são os próprios parlamentares. Então, ela só vai para o Poder Executivo na hora de ser sancionada, na verdade. Então, não existe veto pelo chefe do Executivo. Os decretos legislativos, né? Então, os decretos legislativos envolvem sempre matérias cuja decisão depende somente do Congresso Nacional, que é a reunião da Câmara e do Senado. Alguns exemplos de matérias que são de competência exclusiva do Legislativo e, portanto, são definidas por decreto legislativo. Então, resolver questões relativas a tratados, acordos ou atos internacionais, isso é um ato exclusivo do Poder Legislativo. Autorizar o presidente a declarar guerra ao país também tem que passar por decreto legislativo. E autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentarem do país por mais de 15 dias. Então, quando há essa ausência do presidente por mais de 15 dias, né, é feito um decreto e quem vai assumir é o vice.
quando o vice também tem que viajar, né, se ausentar do país por mais também de 15 dias e não tem o presidente, nesse caso também poderá ser substituído pelo chefe, no caso, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, isso é feito através dos decretos legislativos. E os decretos também precisam ser aprovados tanto na Câmara como no Senado, né, para ser todas as matérias de competência do Congresso, segundo o próprio artigo de lei da Constituição Federal número 49. Ok? E, por fim, nós temos também as chamadas resoluções, né, que são normas de interesse interno de cada casa do Congresso, ou seja, trata de matéria de competência exclusiva da Câmara ou do Senado. Essas resoluções têm mais caráter administrativo, tá, gente? Só para poder ilustrar. Então, os efeitos de uma resolução costumam ser apenas internos a essas casas. Então, quando é preciso determinar algumas competências internas da Câmara, por exemplo, ou do próprio Senado, eles emitem quem? Resoluções, né? Por exemplo, constituir uma comissão processante, e tem uma ordem interna de cada casa legislativa, então eles vão determinar uma resolução para poder justamente nomear quem faz parte dessas comissões processantes e assim por diante. Então, essas são algumas legislações que nós encontramos dentro da própria hierarquia, né, de âmbito legislativo, dessas legislações que são pertinentes dentro do nosso ordenamento jurídico. Ficou alguma dúvida, Arielle, referente a isso? Não, professor. Acho que eu consegui entender tudo. Que bom. Lógico, né, você tem que só fazer uma revisão, né, referente à matéria depois, pegar na apostilinha também, e no material que foi, né, colocado para vocês aí dentro do SIGA, né, para poder justamente rever essa, e o nosso vídeo também de aula de hoje também, vou postar também lá no SIGA também, tá? Só quero deixar claro que hoje nós estamos finalizando essa parte da unidade 1, né, da nossa disciplina, e a partir de amanhã eu já vou começar a liberar, né, a primeira avaliação de vocês, na verdade, tá? Então, ela é composta, essa avaliação, desde lá da formação da ciência jurídica, né, das teorias que eu citei para vocês, né, direito natural, positivo, objetivo, subjetivo, né, passando pelos elementos, classificações, princípios, etc., até, né, as normas aqui, né, e até essa pirâmide, né, legislativa, né, que eu passei agora há pouco. Então, vai até aqui nossa primeira avaliação, e ela vai constituir de 10 questões, né, são 10 questões objetivas apenas, tá? E outro detalhe, né, ela vai ter 4 tentativas, então tem como vocês também verificar o desempenho de vocês, né, com essas 4 tentativas, e vai ficar a melhor tentativa, tá? Então eu vou deixar como critério como ficar a melhor tentativa, ou seja, a melhor nota que vocês tiverem referente à nossa avaliação aí. E ela vai se estender, então, a partir de amanhã até domingo, até as 23h59. Então, tem tempo pra caramba para poder fazer essa avaliação, tá? E é bem tranquila também, não vou fugir daquilo que já foi explanado aqui para vocês, né? E o material que foi oferecido também. Então, é bem tranquilo, né? É só simplesmente para poder preencher os requisitos que são pertinentes para poder avaliar vocês nesse sentido aí. Tá joia? Alguma dúvida? Tá ok, professor. Então, essa é a condição, tá? Então, por hoje eu estou encerrando, né? E a gente vai se retomar a nossa conversa lá para segunda-feira. Então, não deixa de fazer a avaliação. Se você encontrar com algum colega ou tiver contato com algum colega, informa que vai ter justamente essa avaliação, valendo de 0 a 10, tá? E que vai se estender até domingo nesse sentido aí. Então, vocês têm tempo para rever, né, analisar, indo já, né, desenvolvendo a própria avaliação, porque são 4 tentativas, então tem como poder, né, ver o desempenho logo de imediato também. Tá joia? Tá bom então, professor. Então, agradeço, né, a sua presença aqui. Lamentável os outros não vieram, mas fazer o quê, né? A gente não pode impor nada nesse sentido aí. Então, agradeço a sua presença, Nariela, tenha uma boa semana, com muita saúde, tá? E que desenvolva uma boa prova também, nesse sentido aí. A gente se fala na segunda, ok?
Ok, boa noite, professor. Boa semana para você também. Obrigado, tudo de bom para você, minha querida. Vou interromper a gravação, então. Tá, tchau. Tchau, tchau.